Bom dia, aventureiro, bom dia, aventureira. Hoje eu puxei aqui o meu livro do jogador, né, o Player's Handbook, para a gente falar um pouquinho sobre os Ability Checks. O Ability Check em português é o teste de atributo. São aqueles testes de atributo que a gente faz. Eu comentei um pouquinho sobre eles no vídeo passado. E agora eu vou falar um pouquinho sobre esse tutorial que eu vejo que tem alguma confusão entre a galera. Uma coisa que gera confusão de vez em quando. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu penso disso, que a gente tem disso em material do livro, né? Então, se a gente pegar no livro do jogador, tem uma parte que fala ali dos Ability Checks, que fica lá na página 174. E eu vou ampliar aqui, ó, Ability Check. O Ability Check é um teste, então, é o teste de atributo que a gente traduz, né? Que você vai jogar um D20, somar o bônus de atributo e somar a sua proficiência ou não, se o personagem for proficiente numa perícia correlacionada a isso. Mas tem alguns detalhes no Ability Check que talvez passam. Olha só, quem pede o teste de Ability Check, via de regra, é o mestre. Então, isso acontecia muito, né, nas edições recentes do Dungeons and Dragons, que é o jogador, ele narrava assim: o meu personagem vai entrar na sala e vai procurar, vai fazer um teste de percepção para ver se tem armadilha. Ou então, o meu personagem vai fazer um teste de enganação para ver se ele consegue enganar esse guarda. E não é assim a proposta que a quinta edição traz. A proposta é: você deve narrar, você como jogador, né, deve fazer a narrativa do que o seu personagem está fazendo. E aí vai de você, se quer fazer na primeira pessoa, na terceira pessoa. Você pode falar: eu entro na sala cautelosamente, usando o meu bastão de madeira para tatear, para tocar o chão, para ver se eu sinto falhas nos pisos. Aí você vai narrando isso pro mestre. Ou você pode narrar na terceira pessoa, aí é pessoal, né? Que o meu personagem, ele entra, Kurilin entra fazendo isso. E a ideia é: na hora que o mestre do jogo, na hora que o DM assumir que aquela interação existe uma possibilidade de consequência, então ele não tem certeza se a sua ideia ela é um sucesso completo ou uma falha completa, e ali existe uma consequência aplicada, seja uma armadilha, seja você não perceber um inimigo que está escondido, seja você não perceber um livro importante que estava na prateleira. Aí ele pode pensar na ideia de, nesse momento, na hora que você está negociando com o guarda, você vai fazer a narrativa. Você vira pro guarda, né? Então, Kurilin corta um saquinho de moedas de ouro, balança e olhando em volta, vendo se tem outras pessoas observando, ele passa para o guarda. Está fazendo uma tentativa de suborno. Se nessa hora o DM assume que é um sucesso automático, ele vai dar um sucesso automático e ok. Mas se ele entende que existe uma consequência a ser aplicada ali, com uma chance de falha, aí sim ele decide pelo teste de atributo. É importante a gente pegar o livro do mestre como suporte, porque o livro do mestre também traz um capítulo disso. Ele fala Using Ability Scores, né? Como a gente fazer os testes de atributo usando isso. Então eu dei um zoom aqui e lá está exatamente isso explícito. Ó. O mestre, o DM, ele tem que fazer uma pergunta para ele, duas perguntas para ele. A primeira é: essa interação, ela é muito fácil ou livre de algum conflito ou algum estresse gerado? Se sim, ou seja, não existe nenhuma consequência aplicada, não existe nenhuma gravidade nessa situação, é simplesmente um sucesso dependente de tempo ou muito fácil de ser feito, você não pede o teste. A outra é: essa tarefa, né, essa tentativa, ela é tão impossível, tão inapropriada, por exemplo, alguém tentar usar um arco e flecha para acertar a lua, ou alguma coisa tão absurda assim. Porque às vezes aquele guarda ou aquele nobre, eles são incorruptíveis. Às vezes ele não tem chance dele ser enganado. E aí você também não tem que fazer o teste. Então se essas perguntas, se essas respostas são não, você não tem que fazer o teste. Então se a tarefa é surreal ou impossível, ou não existe nenhuma chance de falha real, nenhuma consequência a ser aplicada, você não faz o teste. Você vai e dá fluxo à narrativa. Então o guia do mestre ele traz isso pra gente, ó, o Using Ability Checks, que fica lá na página 235, se não me engano, que eu tô vendo, 237.
Inclusive, ele tem orientações de quais ability checks são relevantes para aquele teste, porque na verdade quem determina isso é o DM. O DM vai assumir se aquele teste é mais adequado para ser usado uma força, para ser usado uma constituição, para ser usado uma destreza, para ser usado um carisma. E inclusive é legal porque a gente normalmente já atrela isso direto à perícia. Então a gente já assume que se é uma tentativa de investigação, uma procura de um livro adequado, você pensa que é a inteligência mais a perícia e investigação. E não é sempre assim. Existem regras opcionais, por isso que eu falo que a gente tem que ler o livro do mestre, né? Ele é o guia que fica do nosso lado. Existem regras opcionais em que você pode flutuar a perícia com o atributo se você achar adequado. Então, às vezes, você pode achar que aquele teste de medicina ele não é sobre sabedoria, porque ele tem a ver com conhecimento médico sobre algo. E aí você pode pedir um teste de medicina, o teste é assim, eu quero pedir um teste de inteligência usando a perícia e medicina. E aí o jogador vai fazer o teste. Então você pode flutuar isso. Você pode fazer teste de intimidação usando a força, não tem problema nenhum. Isso é previsto na regra. E você pode não fazer o teste, né? Então isso é a opção. Ability check. Quando pedir? Quando você compreender que existe uma consequência a ser aplicada e não é algo impossível de ser alcançado. Ele está nesse meio termo. Aí você pode pedir um teste e atribuir naquela tabelinha de dificuldades qual é a dificuldade mais adequada para aquele teste. Uma outra coisa que esse teste, que essa orientação nessa página fala que eu acho legal, é que é o seguinte: evite múltiplas rolagens para a mesma coisa. Então alguém está tentando abrir uma porta em fuga. Você pode pedir um teste porque aquilo é dependente de tempo. Mas você pode simplesmente dar graus de sucesso e não ter falha. Isso é previsto também. Então você pode arbitrar aqui. Um sucesso 5 acima daquela dificuldade vai ser algo instantâneo. Então você está tentando abrir a porta. A dificuldade é 15. Se você tirar 20 ou mais, você abre na hora. Se você tirar a dificuldade 15, né, entre 15 e 19, você abre a porta em 1 minuto. Se você tirar menos de 15, você vai demorar 10 vezes isso. Vai abrir a porta em 10 minutos. E você vai aplicar essa consequência, se tiver em fuga, por exemplo, num combate que vai gerar enquanto a porta está tentando ser aberta. Isso é legal, pensar nisso, né? Em dar graus de sucesso às vezes, se tiver uma consequência a ser aplicada. Porque se não tiver, se o grupo não tiver em fuga, por exemplo, e não tiver um tempo ali como custo, não faz sentido ficar pedindo outros testes. Então, deu sucesso e pronto. Sempre pense nessas perguntas, né? Quando for fazer o ability check, eu acho legal isso. E é importante também, tem um capítulo que eu acho bem legal, que chama The Roll of Dice. E eu acho que isso deve ser discutido na sessão 0. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Acho que vocês deveriam ler um pouco sobre isso, porque para mim isso é uma abordagem que deve ser planejada antes do jogo. Se você vai assumir, são 3 opções. Você vai fazer o jogo pedindo testes com frequência para aplicar as consequências, ou seja, o dado vai ser o seu determinador. O tempo todo o dado vai ser pesado e vai ser rolado ali, o teste, as perícias, os atributos nas fichas, o resultado dado vão pesar nessa consequência. Existe uma outra opção, são 3 opções que ele dá ali, na foto só está aparecendo a primeira, que é essa que eu falei. Existe uma outra opção que é o Ignoring the Dice, ou seja, você vai fazer um fluxo de narrativa nas cenas muito mais de forma narrada, com a pegada muito mais old school. O mestre o DM vai levar em conta as interações do jogador com do personagem do jogador com o cenário, a forma como ele como ele escolheu desarmar aquela armadilha, os argumentos que ele usou para fazer aquele negócio, a forma como ele está tentando decifrar aquela runa. Você vai levando isso em conta e vai aplicar o sucesso ou a consequência independente do dado. E tem o meio termo, que é, na verdade, na 5ª edição que eu mais uso, né? Que é você levar em conta, dar peso à narrativa e à interação do personagem com a cena, seja numa interação com um NPC, com uma armadilha. Você vai dar peso a isso. E isso vai criar uma situação de vantagem, de desvantagem, ou até de sucesso automático, mas levando o personagem em consideração. Olha, levando em conta que esse personagem ele é um investigador, ele é treinado no ofício com isso, ele tem a perícia em investigação, beleza, é um sucesso automático. Então, em alguns casos, você pode fazer esse meio termo, e como fazer isso, a 5ª edição foi planejada assim, né? Como fazer isso?
é o norte que a gente vai dar no nosso jogo, é o tom. Se você vai levar em conta os poderes, mas deixar como protagonista a narrativa, se vai deixar simplesmente a narrativa e ignorar os recursos, ou se você vai trazer os recursos para frente. É até uma pegada que eu já vi um amigo faz, que também é interessante. Ao invés do jogador narrar o que ele vai fazer, ele faz o teste antes. Então ele vai procurar uma armadilha, ele faz o teste antes. E aí ele, jogador, fica com o peso de narrar a consequência. Porque ele tentou negociar com o guarda. E ele vai lá, faz um teste de, por exemplo, de disguise, né? Pra tentar enganar o guarda. E aí ele faz ele rola baixo. Aí você pode jogar pra ele antes, ao invés de você falar assim, o que você fala com o guarda? Não, faz o teste. Aí o cara faz o teste. E aí você fala, a partir dessa falha, o que você falou pro guarda que o levou a sacar a sua arma? Então é legal também. Eu não faço, eu gosto mais do modelo bem old school, mas é uma sacada também. É o rolling it, né? Rolling for all. Você vai pedir o teste e a narrativa vai nascer do resultado daquele dado. São formas diferentes de jogar, eu não acho que tem nenhuma certa nem nenhuma errada. E eu acho que a quinta edição ela foi construída exatamente para abordar em cima disso, né? Para você pensar no que é mais adequado no seu estilo de jogo, no estilo de jogo do grupo, o que agrada mais o fluxo do pessoal. Mas é isso. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o Ability Checks. Um abraço e até o próximo vídeo.